Pessoal, hoje a gente continua com esse assunto espinhoso que é a eletricidade, que você não vê e tudo mais. Mas a gente vai dar algumas dicas da nossa experiência de mais de 20 anos morando no motorhome e como que a gente consegue ter assim uma certa independência de uma eletricidade externa. Lá no começo, em 1998, quando eu comecei a morar no motorhome, bom, a maioria dos motorhomes só usavam duas baterias de carro, uma para casa, outra para o carro, e pronto, era isso que tinha. Se você precisasse de mais eletricidade, você comprava uma bateria maior. Eu usava lâmpada de filamento, cara, um horror. Quando eu comprei o meu, eu já troquei elas todas por lâmpada fria. Não se falava muito em LED, ainda que era bem mais caro, uma tecnologia mais moderna. Ainda no começo, eu acreditava que se eu tivesse um gerador, um motor gerando eletricidade, seria a solução. Bom, eu comprei um da Honda, um negócio muito bom, só que eu nunca usei na verdade. É um trambolho grande que você tem que dar sempre manutenção nele, né? Porque bem na hora que você precisa ou quer mais eletricidade, você tem que ligar ele tem que funcionar. Agora a nossa gasolina, tudo meio bagunçada, misturada com álcool, bem na hora que você precisa dele, o carburador está sujo. Naquela época tinha carburador ainda. Mas mesmo que ele funcionasse, mesmo que eu ligasse ele, bom, ele gera um barulho muito alto. Você está num ambiente que nem esse, ó. É chato ficar aquele motor sempre ali, e assim, ele tem que ficar o tempo todo ligado. Aí você tem que botar ele bem longe do teu motorhome, e é um incômodo. Realmente eu nunca usei e acabei que eu não acho isso uma boa solução. Nessa época, energia solar era uma coisa muito cara. Quando começou a baratear, eu comprei minha primeira placa solar, 85 watts de potência. Eu achei fantástico. Ela ficava lá no alto, ela carregava quando tinha que carregar, eu não tinha que ficar ligando nem desligando, ela funcionava perfeitamente. Eu achei que aquilo era a solução. Junto com essa placa eu tinha uma bateria de 105 amperes, já era estacionária. E eu continuei com esses mesmos números quando eu passei a morar no Agrale. Recentemente, antes de fazer o mapeamento do espinhaço, eu dei uma melhorada, porque a gente acaba consumindo mais eletricidade conforme o tempo vai passando. A gente ficou mais dependente de internet, começou a produzir mais dentro de casa, os computadores começam a consumir mais. Eu coloquei mais uma placa solar, desta vez uma de 150 watts, ou seja, 85 mais 150, e troquei a bateria estacionária de 105 amperes por uma bateria de lítio de 120 amperes. E essa é a configuração atual do nosso motorhome. Mesmo sabendo que a gente tem que economizar para poder ter independência, a realidade é que a gente acaba gastando cada vez mais. Se você tem mais baterias, mais placas solares, você vai acabar gastando mais eletricidade. E a rigor nunca vai estar bom de verdade. Particularmente, eu sempre tive mais ou menos contente com o que eu tinha. Eu sabia o quanto que eu podia usar, o que eu podia fazer e o que não podia fazer. Mas a minha ideia sempre foi economizar ao máximo esse recurso tão escasso que é a eletricidade dentro do motorhome. Se você imagina em ter tudo o que você tem dentro da tua casa, dentro do motorhome, você vai precisar de um monte de placa solar. Não tem superfície no motorhome para colocar tanta placa solar. Você não vai conseguir gerar eletricidade bastante para um chuveiro elétrico, por exemplo. Você vai ter sempre que economizar. E o nosso veio de economizar é não ter esses eletrodomésticos todos. A gente se limita àquilo que eu já falei lá no vídeo passado. A gente tem 2 laptops e tem um mixerzinho, coisas pequenas. Lembra que a gente falou daquele aparelhinho chamado inversor, que ele pega 12 volts da bateria e transforma numa eletricidade de casa, 110 ou 220? A gente já escolheu um mínimo, porque quanto menor, menos ele gasta internamente. O nosso, por exemplo, quando eu ligo ele tem uma ventoinha, mas ele liga e já desliga a ventoinha, porque ele só liga a ventoinha quando ele está no máximo da potência dele. E 400 watts para nós foi o suficiente. Quando você estiver medindo os aparelhos dentro do teu motorhome, você tem que lembrar que tudo que tem motor, quando você liga ele dobra aquilo que ele gasta. Tipo assim, ele é de 250 watts, mas quando você liga, o motor lhe dá um tranco ali, é quase um curto-circuito. Então mesmo que ele consome 250 watts, ele dá um pico de 500 watts, mais ou menos, ou até mais. Esses inversores modernos, eles geralmente têm um pico do dobro da potência nominal dele. Uma outra vantagem, além da economia dele não ter uma ventoinha ligada o tempo todo, é não ter o barulho daquela ventoinha, que vai te enchendo o tempo todo aquele barulho o dia inteiro lá na tua orelha. Uma outra característica desse aparelho é que ele tenta preservar a bateria. Ele subentende que você está usando uma bateria de carro. Então quando a bateria chega lá nos 10 volts e meio, mais ou menos, ele já corta a corrente,
para não dar uma descarga profunda na bateria. A gente acabou de comprar um aparelhinho chamado conversor, que ele transforma os 12 volts da bateria em 19 volts, que é a voltagem direta do computador. Daí eu já não preciso mais desse inversor para transformar em 110 para depois transformar em 19 volts. E eu acredito que só por isso eu já vou economizar bastante. Às vezes parece simples você juntar as potências dos aparelhos que você tem em casa, depois você compra um monte de placa solar para sustentar isso aí e tem lá a sua bateria. Mas não é bem assim, porque uma coisa é você produzir eletricidade. Então lá, vamos supor, a minha placa solar é de 150 watts. Só que ela não, esse é o máximo dela. Isso é quando ela está certinha, virada para o sol, 45 graus. Isso é o máximo dela, ela não dá isso o dia inteiro. E mesmo que você produza 150 watts, uma coisa é você produzir ele e consumir ele imediatamente. E a outra coisa é conseguir colocar esses 150 watts dentro da bateria. Para colocar dentro da bateria o que você está produzindo, demora, não é imediato e tem muita perda. Uma das coisas que eu aprendi no dia a dia, vivendo, dependendo de bateria, é que você tem que dedicar um tempo do teu dia para fazer o teu trabalho, prefira isso lá pelo meio-dia. Aí você está produzindo um monte de eletricidade que vai para o teu computador e vai também carregando a tua bateria. Mas a parte da tarde, deixa a placa solar trabalhando só para colocar dentro da bateria essa eletricidade que você está produzindo. Daí quando chega à noite, você quer ver um filme, coisa e tal, você vai ter uma carguinha ali. Você tem que perceber que a tua bateria ela vai ficando cada vez mais fraca. Hoje ela está bem, mas daqui a um tempo ela vai ficando desgastada. E cada vez eu tenho a capacidade de fazer menos com ela. Então é bom tudo isso ter uma folga, ou pelo menos que eu não consuma tanto. Esse conjunto todo ele vai ter uma durabilidade maior. Se você não trabalha que nem a gente fazendo vídeo para o YouTube, coisa e tal, ou então fazendo guia que consome um monte do teu computador, uma das coisas que mais gasta eletricidade no seu motorhome vai ser a geladeira. Porque ela tem que ficar ligada o tempo todo, dia e noite. Então ela vai consumir muito da tua fonte de energia e vai consumir muito da tua bateria, porque a noite inteira ela vai ficar ligada, ligando e desligando, seja como for. Eu já utilizei frigobar comum, aí eu passava pelo inversor. Era muito ruim esse sistema. Hoje em dia eu já não aconselho. O que dá para você fazer é trocar o motor de 110, 220 por um motor de 12 volts, o motor da geladeira lá que faz a compressão. Isso ajuda, mas também não é grandes coisas. O bom seria se ela já viesse com esse motor, aí ela já está toda programada para isso. Agora tem outro tipo de geladeira que realmente é econômica. Elas já são que nem um freezer, ela abre por cima, assim. Então não tem troca de calor cada vez que você abre. É claro que isso também prejudica um pouco, porque fica ruim de você pegar as coisas e trocar. Mas essas mais modernas, elas têm um consumo realmente muito baixo. Eventualmente vale a pena. Eu particularmente nunca usei. Eu tenho amigos assim, né, que usaram por muito tempo. Mas eles andam muito com o carro. Se todo dia você andar bastante com o carro, você vai ter sempre muita eletricidade para o caso lá do teu alternador. Agora, se você que nem a gente, que fica parado assim um tempão, e eventualmente você pega o dia de chuva, tempo nublado durante muito tempo, a tua bateria vai gastando, chega uma hora que ela não toca mais a tua geladeira. Então é uma coisa que você tem sempre que ter em mente. A nossa opção foi ter uma geladeira a gás. No Brasil, geladeira a gás tem uma má fama tremenda. As pessoas são acostumadas com geladeiras muito antigas. Primeiro que já são velhas pra caramba, né? 30, 40, 50 anos. A geladeira não tem essa eficiência durante tanto tempo. Então todo mundo fala que ela não funciona bem, e que ela não gela, e que ela demora para gelar e tudo mais. Realmente, ela tem um regime muito especial, específico. E você tem que respeitar isso. Ela não vai gelar assim para você tomar cerveja. Mesmo porque o congelador dela é bem pequeno. Não vai caber muita lata de cerveja lá. Isso realmente eu não aconselho. Mas ela tem várias vantagens muito interessantes. Bom, primeiro, ela tem a aparência de uma geladeira comum. Então ela é fácil de você pôr e tirar coisas dela. Ela não tem motor. Então ela não tem partes móveis. E ela é totalmente silenciosa. Ela não faz nenhum ruído. Isso é importante quando você está dentro de um local bem pequeno, que nem um motorhome, que nem o nosso. Você está dormindo, não tem aquele motor que fica ligando e desligando o tempo todo. O funcionamento de uma geladeira a gás é muito complexo, é bem difícil de explicar. Ela tem amônia com hidrogênio e água. Aí tem uma chama piloto que esquenta, ferve isso aí. Aí a amônia vira gás, ela tem uma propriedade especial única dela.
e acaba que ela entra na tua geladeira e absorve calor igual uma outra geladeira. E ela vai circulando, ela separa e depois se une de novo. E é nesse momento que tem o maior trauma, né, de quem já usou esse tipo de geladeira. O pessoal fala que se você tiver com o carro um pouco inclinado, ela para de funcionar. Realmente, as geladeiras antigas, elas paravam mesmo, porque nesse sistema em que os gases se separam um do outro, tem uma coisa com gravidade. E aí se o carro está torto, essa gravidade já não vai funcionar, essa separação não vai acontecer. Mas essa minha geladeira, que já é mais moderna, apesar de já ser velha, tem uns 14 anos ou coisa parecida, ela vem com um sistema diferenciado para compensar isso aí. Então ela funciona até com 30 graus. Lugar que eu consigo dormir bem, sem ficar torto, ela funciona bem, não tem problema nenhum. Nossa geladeira é totalmente confiável nesse sentido. Ela gasta 1 bujão de gás a cada mês. Então, a cada mês eu poderia ir trocar o bujão de gás e conseguir ficar mais um mês. É esse tanto porque eu uso bastante o forno, a gente cozinha, assa bastante coisa, quase todo dia assa alguma coisa. E tem o chuveiro que é a gás também. E eu posso ficar um mês, mas quase um mês, assim, no lugar, sem precisar de eletricidade. E eu vou ter sempre a comida minha conservada, gelo, esse tipo de coisa. Quando você liga a geladeira no 12 volts ou no 220, ela usa uma resistência para aquecer o sistema no lugar da chama piloto e passa a gastar mais eletricidade que um refrigerador comum. Quando a gente estava instalando ela, o local que a gente destinou para ela ficar no carro, ela ficava um pouco longe da parede por causa da estrutura do carro. A circulação não era ideal. Aí eu acabei colocando uma ventoinha auxiliar para ajudar na circulação do ar. Eu só ligo ela quando o dia está muito quente, ou então quando ela fica de cara para o sol. Aí ela funciona bem, sem muitos problemas. Bom, pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que a gente comentou aqui, escreve nos comentários lá que a gente vai procurar responder ou fazer algum vídeo comentando sobre isso. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os outros capítulos dessa websérie sobre o motorhome. Muito obrigado!